Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciaremos um outro módulo do nosso curso técnico em hospedagem. Vamos lá? Bom, para começar, meu nome é Ana Paula Neto Leite, sou bacharel em nutrição pela Universidade Anhanguera Uniderp, sou especialista em nutrição clínica, metabolismo e terapia nutricional pela Universidade Gama Filho, sou especialista em terapia intensiva, adulto, urgência e emergência pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e também tenho experiência em unidade de alimentação e nutrição, treinamento de funcionários quanto à higiene e manipulação de alimentos, técnicas de montagem à mesa, decoração, dentre outros serviços. Bom, e para começar, a nossa disciplina vai ser o quê? Serviços de sala, bar e bebidas. Qual que é o principal objetivo da nossa disciplina? É o quê? Formar profissionais aptos a desenvolver e efetuar os serviços de alimentos e bebidas, à mesa e ao balcão em estabelecimentos de restaurantes, bares, hotéis e similares. Para que a gente precisa estar aptos a desenvolver e efetuar o serviço? Para a gente garantir um serviço de qualidade e a satisfação dos nossos clientes. E assim, como que está o mercado de trabalho de sala, bar e bebida? Esse mercado está em grande ascensão, né? E com o aumento no número de estabelecimentos desse segmento, a gente tem que acompanhar, né, a necessidade de maior qualificação e profissionalização desses profissionais. Por quê? Para a gente garantir, né, um bom atendimento ao cliente, né, e para eles voltarem, seja no bar, restaurante, para a gente ganhar esses clientes, a gente tem que estar qualificado nesse atendimento, né? E nesse ramo há um grande número no mercado de trabalho de vagas. E essas vagas, para vocês conseguirem estar dentro, né, entrar, conseguir um emprego, o que vocês precisam? Ter um diferencial. Então, se profissionalizando e se qualificando, vocês vão conseguir entrar no mercado de trabalho. Bom, e hoje começando a nossa disciplina, a gente vai para o módulo de serviços, estrutura, recursos humanos e tipos de bares e salas. E para começar, a gente vai falar um pouquinho da estrutura de um bar e de uma sala, como que precisa ser. A gente sabe que a estrutura vai depender mesmo do tipo de estabelecimento que esse empreendedor pretende. Então, a estrutura de um bar ela pode ser bastante simples. Ela pode ter apenas um balcão, um salão para a colocação das mesas, banheiros, depósito para estoque e a área da cozinha, como a gente está vendo aqui. E assim, primeiramente, quando a gente entra num bar, né, qual é a primeira coisa que a gente vê? Qual é a coisa que fica mais centralizada dentro de um bar? A gente sabe que é o balcão, né? Então esse balcão tem que ter mesmo a colocação dele, tem que ser centralizada, né? De acesso imediato aos clientes. E como que esse balcão precisa ser? Ele precisa ter um comprimento, altura e largura que atenda ao conforto e à quantidade do público-alvo pretendido, né? E assim, como que esse tampo precisa ser? Ele pode ser de madeira, de granito ou de mármore, vai depender mesmo do tipo de estabelecimento. Se for uma coisa mais rústica, mais simples, né? Pode ser de madeira. Se ele quiser que seja uma coisa mais sofisticada, então pode ser de granito ou de mármore, vai depender mesmo do tipo que o empreendedor deseja. E assim, é importante a gente salientar aqui nesse slide que o comprimento, a altura e a largura precisa ter uma destreza para a hora que os garçons forem pegar tanto as bebidas, os copos, as taças, eles não ficarem se trompando, então é importante ter essa preocupação quanto é o balcão, tá bom? E assim, como que deve ser essa estrutura, esse posicionamento das bebidas diante do balcão? A gente sabe que quando a gente adentra no local, a gente vê o balcão, né? E a gente sempre visualiza tudo que está próximo ao balcão, porque ele é o primeiro local, o local mais centralizado que está dentro do bar. Então, as bebidas mais nobres, elas merecem um lugar privilegiado nas prateleiras. Como a gente está vendo nessa imagem, as bebidas elas ficam sempre nas prateleiras atrás, né, do balcão, elas ficam bem visíveis para que o cliente possa escolher um tipo de bebida que ele deseja tomar, tá bom?
E assim, é importante ter uma iluminação sempre adequada ao ambiente. Então tem que ser bem iluminado para que consiga se visualizar esses produtos na prateleira, né? Então tem que ter essa iluminação adequada, tanto no local do balcão quanto no salão onde ficam à disposição das mesas. E assim, a bancada onde ficam os copos, geladeira e a prateleira devem estar acessíveis, como eu falei, devem estar ali acessíveis para que os garçons não fiquem se trompando na hora de buscar alguma coisa ou não encontrem alguma coisa a hora que o cliente pedir. Por exemplo, o cliente pediu um vinho, por exemplo. Aí o garçom entra, quando ele vai pegar a taça, ele não sabe onde está a taça, então é importante ter essa organização antes de começar os serviços no bar, tá bom? E assim, como deve ser esse salão desse bar? Como eu falei, o salão, o tipo de salão vai depender mesmo de tipo de cliente que esse empreendedor deseja atender. Mas assim, o salão, ele deve ter um espaço que acomode confortavelmente os clientes, né? E esse espaço, ele tem que ter um tamanho que para cada 100 metros quadrados caibam aproximadamente 18 mesas. E é importante manter sempre uma distância entre as mesas para que tanto os clientes possam passar, né, entre as mesas quanto os garçons, tá bom? E assim, é importante falar que no salão não pode nunca ter colunas ou obstáculos. Então eu não vou colocar uma mesa à frente de uma coluna para que esse cliente não consiga passar ou chegar até essa mesa, ou para que o garçom não tenha nenhum problema na hora de levar tanto bebida quanto os alimentos para esses clientes, tá bom? E assim, outro local que é muito importante quando a gente entra no estabelecimento é o quê? Fora o balcão, que fica centralizado, outro lugar também é o caixa. Por quê? O caixa ele tem que estar próximo à saída ou em área que possibilita a visão ampla possível do salão. Então assim, geralmente nos locais, seja restaurante, seja bar, seja hotéis, sempre o caixa ele vai estar sempre localizado sempre à saída ou sempre do lado do balcão, em local sempre amplo para que esses clientes consigam chegar até o caixa sem nenhum problema, tá? E assim, por que a gente fala que tem que ter uma visão mais ampla possível do salão? Porque o funcionário que fica no caixa, geralmente é o gerente, ali do caixa ele consegue ter uma visualização muito boa do salão. Às vezes tem algum funcionário, algum cliente que queira alguma coisa, alguma bebida e o garçom não consegue visualizar. Mas o caixa, como ele tem essa visão ampla, ele consegue ali ter acesso ao salão e consegue avisar ou ir mesmo atender esse cliente, tá bom? Então é bem importante ter esse caixa na saída. E assim, gente, a estrutura dos banheiros, eles não devem ficar muito distante nem muito próximo do salão, né? Geralmente os banheiros, eles ficam mesmo num local específico, né? Geralmente tem um corredor que fica disponível esses banheiros. Sempre é importante ter um banheiro masculino e um feminino, né? Além dos banheiros dos funcionários, tá bom? E o depósito, como que tem que ser o depósito? Geralmente o depósito ele fica próximo da cozinha, que o depósito é o lugar onde guardam os estoques de alimentos, de bebidas, de utensílios, de objetos de reserva para o bar, né? De peça para reposição. Então ele tem que ficar num local bem específico, por exemplo, perto da cozinha, que é o local que mais precisa desse depósito, porque pode ser que precise de alguma coisa quando estiver fazendo esses alimentos, então é importante ele estar disponível próximo da cozinha, tá? E a cozinha, como que ela tem que ser? Antes de fazer esse planejamento, esse layout desse restaurante, desse bar, é importante sempre, antes da execução do projeto, consultar sempre a legislação municipal e estadual, porque para cada município e estado é um pouco diferente esse projeto da cozinha.
Então, assim, geralmente é a nutricionista que faz o manual de boas práticas da cozinha e antes, na execução do próprio projeto, juntamente com o engenheiro ou arquiteto, é ela que planeja, eles planejam juntamente, né? Mas é ela que fala onde tem que ficar a área de pré-preparo, a área de preparo, para não haver cruzamento, contaminação desses alimentos. Então, por isso que é importante, antes da execução, consultar essa legislação específica, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho do recursos humanos, que é muito importante para a gente saber qual profissional é responsável por cada processo, tá? Começando, o primeiro profissional que eu falo que é o grande maestro, é um profissional que é responsável pelo processo administrativo. Qual é? É o gerente de A e B. O que significa gerente de A e B? Gerente de alimentos e bebidas, né? Então, como eu falei, ele é o grande maestro do restaurante ou do bar. Por quê? É ele quem faz o estabelecimento funcionar. Por quê? É ele que planeja, supervisiona, coordena, controla todas as atividades, seja as atividades dos garçons, do maître, da cozinha, o que tiver precisando. É ele que faz o dimensionamento de funcionários, é ele que faz todos esses processos. É ele também que cuida tanto do asseio pessoal, boa apresentação, ele que supervisiona e faz a elaboração dos alimentos e bebidas, ele analisa a qualidade e a quantidade dos alimentos que estão sendo servidos. Então é ele que faz todo esse trabalho de supervisão. Lógico que ele tem a ajuda dos outros profissionais que auxiliam, só que ele é o profissional que é responsável por supervisionar as atividades de todas as pessoas, tá? E assim, a gente pode ver esse organograma que o gerente de A e B, né? Ele é o principal responsável e quem está abaixo dele? O maître e o supervisor de A e B. Por quê? Muitas vezes o gerente, como ele tem muita coisa para fazer, muitas atividades, né? Ele é muito responsável por várias atividades, ele sempre contrata um funcionário, um supervisor, para ficar ali supervisionando as atividades enquanto ele faz as outras coisas, tá bom? Então, assim, e tem o maître que também ajuda, é o maître que fica responsável pela sala, pelo bar, então eles dividem essas atividades. E abaixo do maître e do supervisor de A e B estão os garçons, os commis e a cozinha. E agora a gente vai falar um pouquinho dos profissionais responsáveis pelos processos operacional da sala e bar. Então a gente vai conhecer primeiramente um organograma, né? A gente viu então que o gerente, ele que é o principal, né? Ele que supervisiona todas as atividades. Abaixo dele está o maître e o supervisor e abaixo do maître e supervisor está o garçom. Já aqui, abaixo do maître está quem? O maître, abaixo dele está o chefe de fila, o sommelier, e abaixo do chefe de fila estão os garçons, os commis e os aprendizes. Então, o que é esse maître? Por que ele é tão importante nessa área de sala e bar? Porque ele trata-se de uma espécie de subgerente. Só que diferentemente do subgerente, né, de A e B, o maître ele tem especificações e ele que tem essa qualidade de supervisionar todo o trabalho que é executado no restaurante. Então ele garante a qualidade do serviço, ele participa da elaboração de cardápios, é ele que recepciona o cliente na entrada do restaurante, ele age com discrição, ele que despede-se do cliente quando da sua saída. Por exemplo, deu um problema no restaurante, deu um problema, algum cliente quer reclamar, seja da demora na chegada do prato, seja porque quer reclamar de algum funcionário, ele não vai chamar o garçom e o garçom vai resolver, e nem vai ser o gerente que vai resolver esse problema. Quem resolve o principal problema é o maître. Então ele é o responsável pela sala e pelo bar. Aconteceu um problema, geralmente a pessoa chama outro garçom, chamou o garçom dirige-se ao maître. Por quê? Porque a gente viu que hierarquicamente ele é abaixo, tá bom?
E o próximo funcionário, né, que a gente vai ver, o próximo profissional é o sommelier. Quem é ele? Ele é aquele profissional especialista em vinhos. A gente vê muito geralmente em novelas, que tem aqueles restaurantes sofisticados, que geralmente chega um profissional e oferece um tipo de vinho. Ah, esse vinho branco combina com esse tipo de cardápio. Então, essa é a função do sommelier mesmo. Ele é especialista em vinhos, tá? E ele se encarrega o quê? Ele pode se encarregar de outras bebidas alcoólicas também, mas geralmente ele fica mais responsável pelos vinhos. E assim, é ele que muitas vezes, por exemplo, ele vai à mesa do cliente, ele que sempre fala para o cliente, ah, esse tipo de bebida combina, é ele que fica responsável pela adega do restaurante, a adega é onde ficam, né, os vinhos, é ele que é o responsável pela compra, por fazer esse dimensionamento do quais vinhos estão faltando, então ele é o profissional que é o responsável pelos vinhos, tá? Quando num restaurante não há esse funcionário, não há o sommelier, quem faz muitas vezes esse trabalho é quem? É um maître. Geralmente o maître ele é conhecedor também de vinhos, tá? E ele assume essa função. E é importante falar que o sommelier ele não tem formação, por exemplo, ele não tem formação específica de graduação e nem especialização, por exemplo, pós. Não, ele é especialista sim, faz curso, se profissionaliza somente nessa área, tá bom? E assim, o próximo profissional que a gente tem no restaurante é o chefe de fila. Quando fala chefe de fila, a gente pensa que é aquele que fica responsável apenas pela fila do restaurante. Não, ele é um profissional que ele tem também essa função de ficar responsável, de organizar essa fila do restaurante, se tiver, tá? Mas ele é um profissional que ele auxilia o maître na sala. Então, assim, quando o maître tá cheio de coisas para fazer, tá cheio de atividades, é um dia muito específico, que tem bastante clientes, né? Então, quem vai ajudar o maître é o chefe de fila. Ele dirige, supervisiona, controla as atividades do funcionário de sala. Ele cuida da mesa em place, ele atende os pedidos dos clientes, substitui o maître. Então, na falta do maître, num dia específico, quem fica responsável pela sala é o chefe de fila, tá bom? E o hostess, quem é? Quem é ele? Geralmente a gente não vê muito nos restaurantes. Geralmente essa presença do hostess é apenas em restaurantes mais sofisticados, né? E esse profissional é quem? É a recepcionista do restaurante. A sua função, né, principal é controlar as reservas de mesa. Então, por exemplo, ligou num restaurante, quem vai atender, supervisionar, falar das mesas, onde fica, o local específico de cada uma, vai reservar, é a hostess, que é a recepcionista, tá bom? E vamos falar um pouquinho agora do profissional que a gente mais vê no restaurante. Geralmente a gente não vê o maître, a gente não sabe quem é o sommelier, a gente não sabe quem é o chefe de fila, mas esse com certeza a primeira coisa que a gente observa é ele, que é quem? É o garçom. Então, assim, o garçom, ele é o profissional que mais está em contato com o cliente, né? Por quê? É ele que realiza a mesa em place, é ele que prepara o local de trabalho, é ele que prepara o buffet, ele que atende os clientes, serve os pedidos, apresenta a conta. Então, é ele que tem maior contato com os clientes, tá? E os comes? Quem são os comes? Os comes, como o maître tem um profissional que é o chefe de fila, que auxilia ele no caso dele ter muitas atividades, o comes é quem auxilia o garçom. Então tá naquele dia muito movimentado, como eu falei, aí geralmente o garçom tem muitas pessoas para atender, geralmente alguém pede a conta e enquanto o garçom vai até o caixa, né, faz esse levantamento da conta, quem fica responsável por ir tirando os pratos, né, os copos, os talheres, as taças, é o comes. É ele que faz esse auxílio ao garçom, tá bom?
E assim, ele pode encaminhar também as comandas anotadas pelos garçons da cozinha, mantém a área de trabalho limpa e organizada. Então ele faz isso mesmo, ele auxilia, tá? E outra profissional também que geralmente a gente vê mais nos bares mesmo, né? Tem em restaurantes também, mas ele tá mais presente sempre em bares, que é o barman, né? Que ele é o principal. Como o sommelier é responsável, é especialista em vinhos, o barman ele é o quê? Ele é encarregado também de preparar bebidas, mas ele prepara mais o quê? Coquetéis, drinks, né? Então ele é o responsável principal por essas bebidas, né? E assim, ele organiza e supervisiona todo o trabalho, desde a mise en place até o encerramento do expediente. É ele que prepara e serve no balcão as bebidas, tá? Por exemplo, um cliente, ele vai até o balcão, se ele quer um tipo de bebida, ele pede esse drink específico, esse coquetel. O barman, ele prepara no balcão e ele que serve, tá? Não é o garçom que serve. No caso de drinks, coquetéis, bebidas diferenciadas, quem serve é o barman, tá? E assim, outros profissionais que são muito importantes, principalmente em restaurante, né? Os profissionais do setor cozinha, que são os responsáveis pela comida, pelo cardápio, né? Por fazer os cardápios. Então, assim, a gente tem na cozinha, né? O chefe de cozinha. Qual que é a principal função desse chefe de cozinha? É ele que planeja, dirige, supervisiona o trabalho da brigada, determina as funções, cuida da higiene, da segurança. Por exemplo, chegou o pedido do cliente. Tem outros cozinheiros também que ficam presentes nessa cozinha. Só que é ele que vai supervisionar, vai ensinar, vai ficar lá mostrando. É ele que geralmente faz o prato, é ele que faz certinho, é ele que supervisiona, né? Então, é ele o principal, tá? É ele o principal dentro da cozinha para fazer as atividades dos alimentos. Só que não são em todos os restaurantes que ficam, né, sempre durante o serviço a nutricionista. Mas ela é muito importante, porque, como eu falei para vocês, é importante ter um manual de boas práticas que vai determinar tudo que a gente tem que fazer na cozinha para a gente determinar que esse alimento chegue sem ter nenhuma contaminação ao cliente. Então, a nutricionista, ela elabora o cardápio em conjunto com o chefe, ela elabora as fichas técnicas, ela faz o treinamento em higiene e manipulação, ela que elabora o manual de boas práticas, como eu falei, os procedimentos operacionais padronizados, que são como lava o prato de maneira adequada, como desinfecta os garfos, como lava as taças para não ter nenhuma contaminação. Então é ela responsável. E assim, os tipos de bares e salas, a gente sabe que tem vários tipos de bares e salas, né? Então, essa palavra bar, ela tem a origem na língua inglesa, cujo significado é barra. E assim, o termo ele teria sido difundido na França por 2 americanos estudantes em Paris em meados do século XVIII. E esses estudantes, eles frequentavam muitas as tabernas locais, que eram os bares, tá? E assim, dentre esses bares, a gente pode selecionar alguns que são os mais importantes. Por exemplo, o bar tipo pub, que é típico inglês, né? A gente ouve muito falar, vamos na pub. Então, da onde vem esse nome? O nome vem da palavra public, que servia todas as classes sociais. Então, era um bar bem que servia a todas as pessoas, não era muito requintado, então todas as pessoas estavam ali, diferentemente da classe social, então era para todos os públicos, tá? E assim, ia desde o aldeão ao fidalgo, então era independente da classe. Geralmente nessa pub eram servidas e são até hoje, né? Bebidas, geralmente tem jogos, seja de xadrez, gamão, dardo, e também tem refeições numa pub. E assim, a gente tem também um tipo de bar que é o café,
né? Ele é chamado de bar, apesar de ter geralmente só café, mas ele se designa como bar, tá? O café, ele é típico francês, geralmente ele tem essas características, né? As mesinhas são dispostas, geralmente fica mais ao ar livre, né? Geralmente são servidos, além do café, ele tem o nome café, é servido vários tipos de café, só que também tem as bebidas alcoólicas. Outro bar também que a gente pode citar para vocês é o que? O Dancing Bar, que é um bar típico americano, como a gente está vendo aqui. Geralmente a gente vê muito em novelas, em filmes, esse tipo de bar. E ele tem o que? Ele tem bebidas, refeições e pista de dança. Geralmente esse bar também, ele tem música ao vivo ou mecânica, tá? Então é o Dancing Bar, que além de ter a localidade da disposição das mesas, né, ele tem um local específico para dança. Outro tipo também, que é um tipo muito comum, que a gente conhece muito, que é um bar típico brasileiro, é o quê? É o botequim, que a gente ouve muito falar, né? Então, sempre à disposição, assim, ele pode ser de vários tipos, mas sempre à disposição das mesas. Geralmente ele é mais de dia, né? É um bar que funciona mais de dia, então à disposição das mesas. Geralmente tem também música ao vivo, que geralmente é pagode ou outro tipo de música, né? E geralmente eles servem o quê? Bebidas, secos e molhados, guarnições, então tem petiscos, tem várias coisas nesse botequim. Outro bar também é o American Bar, que é um bar típico americano, né? Geralmente esse bar, qual que é a principal atração desse bar? Esse bar, geralmente, ele vende, né, nesse bar, bebidas internacionais. Os primeiros coquetéis e guarnições. É o bar onde a atração principal, como eu falei, é o barman. Por exemplo, a gente pode ver que a disposição desse bar, a gente vê que o principal, não tem muitas mesas, né? A gente vê que os bancos, eles estão no balcão. Por quê? Porque é o barman que vai dar o show. Então, o barman que prepara os coquetéis, os drinks, ele dança, ele faz todo um aparato, né? Então, ele que distrai todos os clientes, ele que dá o show. Então, assim, a montagem das mesas, como eu falei, ela é voltada toda para o bar, tá? Ele dá a impressão de estar em um teatro, em que o ator principal é o barman. Outro bar também que é típico europeu é o Promenade Bar. O que significa isso? A gente pode olhar esse bar, olha que lindo, né? Que delícia! A gente pode observar, geralmente Promenade Bar, ele tá localizado onde? Em calçadas, beiras de lagos, bosques, na beira da praia. Então, toda vez que a gente vê, por exemplo, a gente está na praia, a gente vê um bar à beira da praia, a gente pode lembrar, é o Promenade Bar. Então, toda vez que vocês ouvirem isso, vocês vão lembrar, principalmente dessa imagem aqui. Então, assim, o que geralmente serve nesse bar? Café, chás, petiscos, bebidas, né? E tem essa localização aqui, que eu acho que de todos os bares é o que eu mais iria gostar. E assim, tem outro tipo de bar também, que é o Snake Bar, que é um bar também típico americano, que geralmente a gente observa muito no aeroporto, rodoviárias, né? Hotéis, grandes lojas. Geralmente esse Snake Bar são aqueles bares que tem aquelas refeições rápidas e bebidas. Por exemplo, pode vender salgado, lanches prontos. Então tem várias especificações de coisas mais rápidas. Por exemplo, vou viajar, vou tomar um suco, então para ali. Eles são chamados de Snake Bar, tá? E assim, algumas dicas que eu quero passar para vocês sobre, tanto seja bares, restaurantes, atendimento, é o quê? A principal, o elemento fundamental que eu diria, o elemento que a gente pode considerar que é o principal elemento dentro de um restaurante é o quê? É o cardápio. É o principal. Se um cliente vai no restaurante, ele vai por conta do cardápio, ele vai por conta daquele alimento,
daquelas bebidas, pode ser daqueles drinks, mas o principal é o cardápio. Por quê? Quando a gente vai fazer a montagem, tanto anteceder mesmo, quando a gente vai fazer as instalações da cozinha, a gente já tem que pensar no cardápio. Porque a nutricionista, quando ela faz o layout, quando ela pensa, essa área aqui vai ficar para preparo de carnes, essa área vai ficar para preparo de alimentos prontos, essa área vai ficar... Quando ela separa esses tipos de área, é de acordo com o cardápio. Então, o cardápio ele tem que ser pensado muito antes, tá? E assim, outro elemento principal depois do cardápio, ou é um elemento que fica junto com o cardápio, nesse termo de ser muito importante num restaurante, é o quê? É a carta de bebidas. Então essa carta de bebidas deve ser muito bem elaborada, muito bem pensada e sempre tem que levar em consideração alguns aspectos. Os preços, né, das bebidas e o nível de sofisticação dos coquetéis a serem oferecidos. Quando a gente vai escolher e montar essa carta de bebidas, a gente vai de acordo com o tipo de cliente que a gente deseja atender. Então, essa disposição dos preços, por exemplo, se eu fiz um tipo de bar que eu vou atender todos os clientes, eu não posso exagerar no preço desse drink, então eu não preciso colocar muitos elementos, então eu posso colocar 3 elementos nesse drink para não ficar muito caro. Então eu tenho que pensar em tudo quando eu vou montar essa carta de bebidas. Então assim, deve-se ter alguns cuidados especiais com as bebidas, no que? No armazenamento até a temperatura em que devem ser servidas. Então, por exemplo, num bar eu tenho que ter sempre controle dessas bebidas nos refrigeradores, eu sempre preciso observar a data de validade, eu sempre preciso ver como estão essas bebidas, se estão adequadas para servir ao cliente, é de extrema importância, tá? E assim, outra coisa que vai determinar o sucesso do meu estabelecimento é o quê? É o treinamento da equipe. Por quê? O treinamento da equipe, ela que vai demandar também como esses clientes serão atendidos, como vai ser a disposição desses funcionários em relação aos problemas, em relação à cozinha, como tem que ser o cozinheiro, como tem que ser o chefe, como tem que ser o asseio pessoal deles. Então, tudo isso é muito importante. Então, uma das primeiras coisas é fazer o treinamento da sua equipe. E assim, outra coisa é a qualidade do atendimento ao cliente e qualidade do serviço. Eu treinando esses funcionários, eu vou ter certeza de que eles vão estar fazendo uma qualidade nesse atendimento do cliente. Então assim, e que eles vão estar servindo, por exemplo, uma comida de qualidade, uma bebida de qualidade. Então por isso é importante esse treinamento. E assim, eu quero deixar uma mensagem para vocês, tá? Que é a sua dedicação hoje que vai determinar seu sucesso amanhã. Estude, evolua e invista em você. Obrigada!